Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos iniciando o nosso segundo episódio da nossa série a respeito da chegada do Reino de Deus. Gente, o primeiro vídeo tá muito legal. Tá muito legal mesmo. Você precisa ir lá assistir o primeiro vídeo, tá? Vai lá no nosso canal, acessa lá o nosso vídeo e confere. Espelho, eu não quero assistir, beleza. E outra coisa, não para esse vídeo para ir ver lá, tá bom? E quando terminar esse vídeo, você vai lá e assiste, porque você vai conseguir entender tudo também. Quando você ver outro vídeo, tudo vai fazer mais sentido ainda. Então, eu quero te pedir que você faça o seguinte, só se der. Se não der, pode assistir do jeito que você tá? Pega um caderno, pega uma caneta, pega um copinho de café, uma coca, uma água, não sei, mas vai para um cantinho legal e vem meditar com a gente a respeito disso, que a gente vai estar falando, tá bom? Vem comigo. Bem, pessoal, o tema desse segundo vídeo é a respeito do caráter de Deus vivo em nós, a restauração do caráter de Deus em nossas vidas através de Jesus. O que acontece, gente? Nós precisamos entender que nós fomos chamados para nos parecermos com Deus. Não tem para onde você correr, para onde você ir. Você foi chamado para se parecer com Deus. Esse é o nosso conflito intenso. Esse é o conflito da nossa alma. Isso é o conflito que nós passamos todos os dias. Porque nós fomos criados com um propósito. E o principal propósito que a gente foi criado foi se parecer com Deus. Então aí você passa anos e tempos procurando um sentido para a sua vida. Só que quando você procura um sentido para a sua vida, você está vivendo uma vida de pecado, uma vida de iniquidade, uma vida distante do Senhor, e você não consegue entender por que é que você não consegue se encontrar em nada. Você não consegue se encontrar em nada porque você está diferente de Deus, você está distante de Deus. E o que Deus te chamou para fazer foi para ficar parecido com Ele. Quando Deus criou o homem, Ele chegou para o homem e disse assim, olha, que coisinha linda. Ele pegou o homem, criou lá no barro, moldou direitinho e disse, olha, príncipe, né? Olhou assim e disse, olha, coisa maravilhosa. Eu te fiz a minha imagem e semelhança. Na verdade, quando você vai ver o texto bíblico, ele é bem mais intenso. Deus criou o homem através de uma palavra. Ele diz, olha, ele como se ele estivesse ali numa reunião com Jesus, o Espírito Santo, né, e Deus, que na verdade são pessoas só. Mas ele fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Lá em Gênesis capítulo 2. Ou seja, Deus está dizendo assim, ó, cara, como a Trindade é um só, eu entendo que Jesus está dizendo assim, ele chega em um acordo e diz, nós vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Então, o homem, em sua essência, ele é criado em quê? Ele é criado para levar com ele as características do Deus trino e perfeito. Então, o homem é criado segundo as características de Deus. Então, sim, quando você foi criado, quando você foi planejado e criado para parecer-se com Deus Todo-Poderoso, com Deus indestrutível e maravilhoso. E para você entender melhor o que eu estou querendo dizer, quando eu digo que você que precisa ser restaurado em nós o caráter de Deus, eu te pergunto algo, Deus vê as coisas que você vê? Será que Deus fala as coisas que eu falo? Será que Deus pensa e deseja as coisas que eu penso e desejo? Com certeza, muitas dessas coisas a resposta é não. E por que, Pedro, que a resposta é não? Porque quando Adão e Eva pecou, o homem ele se distanciou de Deus, ele se afastou de Deus, ele perdeu a comunicação com o Senhor. E eu quero te falar algo, quero te colocar um exemplo. Imagina que se você ficar, sei lá, nunca faz esse teste, mas pensa comigo, cara. Digamos que uma pessoa fique 6 meses distante de Deus. Ela não lê a Bíblia, ela não ora, ela não faz nada relacionado ao seu relacionamento com Deus. E durante esses 6 meses, ao invés de ela alimentar a alma, o espírito dela com coisas sobre o Senhor, ela passa todo esse tempo simplesmente saciando seus desejos da carne. Depois de 6 meses ela vai estar completamente corrompida, destruída e totalmente moldada aos padrões do pecado. E agora eu quero que você pense comigo, ao invés de 6 meses, você coloca aí milhares, talvez não milhares, mas centenas de anos. Quando Adão pecou, até o momento que Deus chegou para Abraão e disse, Abraão, eu quero salvar você, eu quero salvar a humanidade. Deus disse essas palavras para Adão através da seguinte frase de de Gênesis, que ele diz, a partir de ti eu farei todas as famílias da terra bendita. Então quando Deus chega para Abraão e faz essa promessa, ele está dizendo assim, olha Abraão,
seguinte: decidi salvar a humanidade. Eu vou salvar a raça humana. Deus, ele não estrala os dedos e traz de volta o Éden que Adão jogou fora com seu pecado. Não, ele não faz isso. Deus, ele inicia com Abraão um processo. E esse processo, ele vai até Jesus. E no meio desse processo existe uma coisa chamada lei. E como Paulo fala lá em Romanos capítulo 7, a lei serviu para que a humanidade tivesse uma consciência do pecado. E lá em Mateus capítulo 5 você vai ver Jesus dizendo assim: olha, eu não excluo nada da lei. Ao contrário, a lei tem que ser totalmente cumprida. Mas o que é que Jesus estava dizendo? Ele não estava dizendo que você tinha que seguir todos os rituais da lei, de forma alguma. O que Jesus estava dizendo é que o caráter de Deus contido na lei. Como assim pelo caráter de Deus contido na lei? Eu não entendi. Lembra quando eu falei que Deus iniciou um processo? Pronto. Esse processo é que Deus iniciou no momento que ele falou com Abraão. Ele estava desconstruindo a consciência do pecado e reconstruindo a consciência do caráter dele que deveria habitar no homem. Então, quando Deus diz lá na lei que você não deve matar, que você não deve roubar, que você não deve adulterar, lá nos 10 mandamentos, ele estava dizendo: olha, o pecado gerou em você uma característica em que você rouba, que você adultera, mas o meu caráter você não faz essas coisas. No entanto, a lei, ela se torna ineficaz para o homem. Por quê? Porque a lei, ela não pode manifestar o sacrifício redentor, o sacrifício que nos lavou do pecado. Esse sacrifício nós só encontramos em Jesus. Então Jesus, ele vem para a terra, ele morre numa cruz, ele nos limpa e nos salva de todos os nossos pecados, como você vai ver relatado lá em Romanos capítulo 6 também, em muitas outras passagens da Bíblia. Então, quando Jesus nos limpa do pecado, ele fala que, Paulo vai falar em Gálatas que Jesus cumpre a lei. Então, o que é que significa dizer que Jesus cumpre a lei? Jesus veio para a terra e ele viveu, se tornou o caráter de Deus vivo. E em Romanos 6 vai dizer que nós nos assemelhamos em Cristo na nossa morte, ou seja, no nosso pecado nós estávamos igual a Cristo. Só que quando Jesus Cristo ressuscitou, completamente santificado e purificado, nós também estávamos semelhantes, iguais a Ele. E nós estávamos semelhantes àquele caráter regenerado. Então, manifestar e viver o caráter de Deus em nós, através de Jesus Cristo, significa viver, não ter mais a nossa carne habitando em nós, mas Jesus habitando em nós. De forma bem prática, o que você precisa fazer é se anular, é morrer todos os dias. É dizer não para os seus desejos. Você vai sentir desejo de olhar para uma mulher que não é a sua. Você vai sentir desejo de machucar aquela pessoa quando você estiver irado. Mas você tem que anular essa parte de você, que é o seu homem caído, que sente esses desejos, e permitir que só tenha espaço para Jesus Cristo, que é a nossa vida regenerada. Pedro, e por que isso é tão importante? Eu vou te falar por que isso é tão importante. Porque o nosso mundo hoje precisa de homens mortos, mas que estão com Cristo vivo dentro deles. Porque nós vivemos em um mundo completamente corrompido. Nós vivemos em um mundo completamente destruído e distante de Deus. E eu tenho certeza, você já teve vários momentos que você viu uma notícia no jornal, que você viu uma manchete, que você soube de algum crime relatado, de alguma coisa relatada, que aquilo gerou em você um impacto muito grande. E você pensou: meu Deus, como que essa pessoa cometeu um crime tão grande? Como que essa pessoa teve coragem de fazer mal a uma criança? E aí você olha para isso e você pensa que bárbaro, que nojento, que podre. Mas isso nada mais é de que uma geração de pessoas onde não é Deus que está vivo nelas, mas que é o pecado, que é a natureza delas que está vivo nelas. E se você pudesse ver tudo que o teu corpo, que a tua mente, que o teu coração fosse capaz de fazer em uma condição distante de Deus, eu tenho certeza que você ficaria espantado. Eu mesmo, de forma alguma, queria manifestar os meus desejos. E as pessoas cantam as músicas: não se reprima, não se reprima. É aquela música famosa, ou seja, o mundo está dizendo para você: solte, coloque para fora, sacie todos os seus desejos, mas a vida com Deus que Jesus ensina é completamente contrário. Nós não podemos viver uma vida onde a nossa vida é baseada em saciar os nossos desejos e as nossas vontades.
Porque uma vida onde a gente vive uma vida baseada em saciar esses desejos e vontades é uma vida que vai fazer mal a nós e todas as pessoas. Então, quando Jesus Cristo faz isso, ele se torna o caráter de Deus encarnado, construído desde Abraão em nós. Ele simplesmente está nos deixando um padrão de vida a ser seguido. E nós precisamos de homens, nós precisamos de pais, nós precisamos de pessoas dispostas a viver esse caráter, dispostas a ter uma vida nessas condições, para que nós venhamos a remir. E da mesma forma que há 2000 anos atrás, na época de Jesus Cristo, foi necessário que as pessoas assumissem o caráter de Deus, para que nós vivemos em uma sociedade, nós vivemos a viver em uma condição de vida melhor. Hoje ainda é necessário. No mundo corrompido, no mundo destruído em que nós vivemos, ainda é necessário que homens e mulheres estejam dispostos a pagar o preço de assumir o caráter de Deus. Então, o que eu quero pedir para você nesse vídeo é que você faça um compromisso com você mesmo. E em fidelidade a Jesus, você se comprometa a ser uma pessoa que não vai ter mais você vivo, que a partir de hoje você se comprometa a morrer. Pedro, eu quero morrer, é exatamente isso. Você vai morrer, os seus desejos vão estar sempre correndo atrás de você. A vontade de pecar, as suas concupiscências maus sempre vão estar indo atrás de você. Mas você sempre vai estar morrendo para elas. E você vai estar alimentando o Cristo que tem dentro de você. E é isso que você precisa fazer, é isso que o mundo precisa, e é isso que a Igreja do Senhor Deus precisa. E por isso que eu conto com você, para nós fazermos da nossa geração um mundo melhor. Tá? Então, se você gostou desse vídeo, compartilha, curte e manda para o máximo de pessoas que puder. E fica com a gente para o nosso terceiro episódio dessa série que está incrível.